Oi galera, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de microbiologia clínica. Nessa aula de hoje nós estaremos abordando um conteúdo que envolve a parte de bacteriologia das infecções do sistema respiratório. Nós vamos compreender algumas técnicas que são realizadas para se obter a amostra do sistema respiratório superior e inferior e quais são os processamentos que deve-se ter com essas amostras, como que essas amostras podem ser coletadas. Quando a gente fala de infecções do trato respiratório inferior, a gente percebe que tem-se o envolvimento de várias etiologias, só que as principais são bacterianas e virais. As infecções bacterianas, em grandes casos, a gente consegue identificar bronquite aguda e pneumonias de forma comunitária ou pneumonia hospitalar. Essas são as infecções bacterianas mais registradas que a gente consegue verificar envolvendo o trato respiratório inferior. Falando de bactérias, quais são as bactérias que comumente são isoladas do trato respiratório inferior? Nós temos várias, a gente tem o Streptococcus influenzae, nós temos Staphylococcus aureus, a gente tem algumas enterobactérias, bacilos gram-negativos não fermentados, a Legionella, temos o Mycoplasma pneumoniae, temos também a clamídia. Essas são as bactérias que são isoladas com maior frequência em análises microbiológicas que envolvem secreções do trato respiratório inferior. As amostras clínicas para diagnóstico, a gente pode obter elas de as três formas principais que a gente consegue obter essas análises. Através do escarro, que geralmente são pacientes que não estão entubados, pacientes que estão em uma condição melhor de saúde. Já a gente tem a análise, a amostra que a gente pode obter através do aspirado traqueal e temos também a amostra que a gente pode obter ela através do lavado broncoalveolar. Esses dois tipos de técnicas que a gente tem para conseguir ter uma amostra da região do trato respiratório inferior, geralmente é utilizada em casos de pacientes que se encontram hospitalizados, principalmente que estão à base de ventilação mecânica, pacientes que estão em UTI entubados. Pacientes não entubados, pacientes que não estão em UTI, geralmente a técnica utilizada é a do escarro, para se obter então a amostra qual pode ser analisada para identificar o tipo de bactéria que está causando essa infecção no trato respiratório inferior. Para quais são os processamentos que a gente deve realizar de forma correta com essas amostras? A gente deve fazer um processamento muito importante, que é a avaliação da qualidade da amostra, onde essa avaliação a gente faz através de lâminas, com a técnica de coloração de Gram, e para isso a gente utiliza um microscópio, então a gente vai precisar da microscopia para a gente identificar algumas características na lâmina, para ter-se uma avaliação para ver se aquela amostra coletada é realmente de qualidade. Então a gente consegue analisar essa qualidade da amostra através da técnica de coloração de Gram e finalizando com a microscopia. Para a gente também conseguir processar essa amostra, a gente realiza a cultura comum para escarro, que é somente a cultura de semeadura em H-Sanger, H-Maconque, e a gente realiza a cultura quantitativa já para aspirado traqueal e lavado broncoalveolar. A gente vai fazer então uma diluição dessa cultura para fazer uma análise quantitativa dessas bactérias que podem estar presentes nesse material que foi aspirado, obtido através de um aspirado traqueal ou através de um lavado broncoalveolar. A coleta do escarro. Se a gente tem um paciente que a gente vai passar para ele o procedimento da coleta de escarro, a gente deve orientar muito bem esse paciente, até mesmo porque esse paciente ele mesmo vai fazer a sua coleta e provavelmente ele vai fazer essa coleta em casa, exatamente porque a gente precisa do primeiro escarro da manhã.
Esse paciente ele vai levantar, antes dele realizar o primeiro escarro da manhã, ele deve fazer uma escovação dos dentes, mas sem pasta dental, a escovação somente com o auxílio da escova e água para fazer uma higienização ali na região oral. E depois que ele fizer esse procedimento da escovação dos dentes, relatando bem a esse paciente que a gente não pode ter nenhum vestígio de pasta dental, porque pode interferir na análise da nossa amostra, ele vai realizar o procedimento para conseguir fazer a coleta. Ele vai respirar fundo e a partir do momento que ele realizar essa respiração profunda, ele vai esforçar para tossir. Então, ele vai provocar um esforço para tosse. Nesse momento, ele vai conseguir, então, obter a sua amostra. E quando ele conseguir coletar a sua amostra, esse paciente ele deve ser orientado que ele não deve contaminar a parte externa do frasco com a amostra a qual ele coletou, mantendo a parte externa do frasco totalmente estéril, sem contato com a amostra coletada. Exatamente para evitar o quê? Evitar uma contaminação do profissional que vai receber essa amostra ou se ele vai passar para alguém e está levando essa amostra até o local de análise, evitar a contaminação desse indivíduo. E após a coleta, essa amostra ela tem que ser encaminhada para o laboratório imediatamente. Então, não se pode refrigerar e nem deixar essa amostra parada ali. Ela deve ser encaminhada imediatamente para o laboratório. Mas se caso esse paciente tem uma escassez de amostra, para a gente ter uma quantidade ideal para se realizar a análise microbiológica, a gente pode utilizar a técnica de nebulização. A gente pode estar utilizando essa técnica de nebulização para estimular uma liberação de uma maior quantidade de secreção, para que a gente possa ter, então, uma quantidade necessária para realizar essa análise microbiológica. Lembrando sempre também a esse paciente que a partir do momento que ele realizou a coleta, ele já deve conduzir essa coleta imediatamente para o laboratório de análise. Falando da coleta do aspirado traqueal, a gente vai, quando faz essa coleta, geralmente quem faz essa coleta é somente fisioterapeutas e médicos. Essa coleta ela é feita com auxílio desse bronquinho, esse material aqui que a gente tem. Esse bronquinho ele tem duas saídas, onde uma saída vai ser ligada à sonda e a outra saída vai ser ligada à bomba de sucção, que vai fazer a aspiração da secreção que se encontra nessa região da traqueia do paciente. Quando que esse exame geralmente é realizado? Muitas vezes ele é realizado em um paciente que está em UTI, um paciente que está naquela condição de intubação, que está submetido à ventilação mecânica, que a gente não vai conseguir obter um escarro dele da forma normal. E por isso realiza-se esse tipo de coleta. Como que vai ocorrer a coleta? Vai se ocorrer a introdução de uma sonda no interior da cânula endotraqueal, que já está ali no paciente que está sob ventilação mecânica, e através dessa sonda a gente vai conseguir coletar o material, vai conseguir realizar a aspiração desse material com o auxílio desse bronquinho. Então, esse bronquinho tem duas saídas, onde uma saída a gente vai conectar a sonda e a outra saída a gente vai conectar a bomba de sucção, que vai estimular a aspiração dessa secreção. Após essa coleta, esse bronquinho com a amostra deve ser enviado imediatamente para o laboratório de análise, uma vez que essa coleta vai acontecer no hospital e ela automaticamente deve ser o próprio laboratório do hospital que vai realizar essa coleta, então o transporte dessa coleta acaba sendo rápido. E quando a gente vai fazer uma coleta por broncoscopia, que é o lavado broncoalveolar, a gente pode fazer de duas formas, a gente pode realizar essa coleta de duas formas, através do lavado brônquico e através do lavado broncoalveolar. A diferença está exatamente na quantidade de material que vai ser infundido ali na região do trato respiratório para ser aspirado novamente. Quando eu falo de uma lavagem
de um lavado brônquico, eu estou falando de uma pequena quantidade, um pequeno volume de soro fisiológico que vai ser ali infundido no paciente e automaticamente a aspiração desse líquido novamente, esse líquido é infundido, depois ele é aspirado. Quando esse líquido for aspirado, eu vou ter a mesma quantidade, que é uma quantidade em um pequeno volume, que eu vou conseguir então coletar secreções de uma pequena área do sistema respiratório inferior. Já o lavado bronco-alveolar, ele vai atingir uma área maior, porque a gente vai estar infundindo ali no paciente grande volume de soro fisiológico, cerca de 200 a 300 ml de soro. E isso vai me trazer cerca de 200 a 300 ml de aspirado. Eu vou ter então ali um grande volume de material para me fazer a análise microbiológica. Esse exame aqui quem realiza ele pneumologistas, que são específicos para tratar essa região do sistema respiratório inferior, que são os médicos apropriados e treinados para fazer esses tipos de procedimento. Então, não é um procedimento que é realizado em qualquer hospital e nem por qualquer profissional da saúde. É médico específico, pneumologista, que realiza esse tipo de técnica. E quando a gente a gente realiza essa técnica de lavado broncoalveolar, a gente consegue atingir cerca de 1 milhão de alvéolos. Eu vou conseguir então retirar a secreção material de uma quantidade de 1 milhão de alvéolos. Isso vai me possibilitar analisar uma grande área do sistema respiratório inferior. Isso vai nos possibilitar ter uma grande quantidade de amostra para ser analisada. Geralmente, esse tipo de técnica ele é realizado para identificar infecções oportunistas em pacientes imunocomprometidos ou em casos de pneumonias virais se realiza esse tipo de técnica. Lembrando também que essa técnica é realizada em pacientes que já se encontram ali hospitalizados, que já se encontram na UTI, que já se encontram entubados à base de ventilação mecânica. Utiliza-se esse meio para conseguir coletar a secreção do trato respiratório inferior, o local onde se encontra a infecção. Como que a gente deve proceder à avaliação da amostra? Se for o escarro e o aspirado traqueal, eu posso verificar se essa minha amostra é uma amostra de qualidade ou não através de uma técnica de lâmina microscópicas. Eu vou fazer as lâminas, preparar as lâminas, o esfregaço da lâmina com o material o qual eu coletei, tanto através do escarro quanto através do aspirado traqueal. E através dessa lâmina, após a confecção dessa lâmina, eu vou utilizar a coloração de Gram, onde eu estarei identificando as duas características. Eu tenho que identificar por campo uma quantidade menor ou igual a 10 células por campo. E eu tenho que identificar uma quantidade por campo de mais ou igual a 25 leucócitos. Então, em um campo ali da parte da lâmina, eu tenho que identificar uma quantidade igual ou superior a 25 leucócitos. E falando de células epiteliais, eu preciso identificar uma quantidade de 10 células por campo ou uma quantidade menor que 10 células por campo. Qual é a objetiva que a gente deve utilizar para realizar essa análise? A objetiva de 100. A gente não utiliza objetivos de imersão, objetivos de 1000. A gente utiliza a objetiva de 100 para realizar esse tipo de análise microscópica. A amostra do lavado brônquico, ou seja, a amostra broncoscópica, ela pode ser avaliada dessa forma. A gente também vai fazer lâminas, onde a gente vai também utilizar a técnica de coloração de Gram, mas a gente vai observar outros aspectos. Vamos observar se a gente vai encontrar células colunares ciliadas, se a gente vai encontrar células globosas, como essas células aqui, e se vamos identificar também a presença de macrófagos alveolares. Fazendo essas lâminas e realizando esse tipo de identificação, a gente consegue definir que a nossa amostra é uma amostra de qualidade, ela vai nos proporcionar um resultado confiável. Caso a gente não consiga ter essas identificações nessa avaliação qualitativa, a gente já sabe que a nossa amostra não é uma amostra de qualidade ou tem pouca amostra ali,
tem muita saliva e tem pouca amostra, e provavelmente a gente não vai conseguir ter um resultado confiável. Esses são os padrões que a gente realiza para verificar se a nossa amostra é de qualidade ou não. Se o resultado dessa amostra, o resultado final dela vai apresentar uma qualidade, se esse resultado realmente vai ser um resultado preciso e confiável. Em relação ao processamento da amostra, como que a gente deve proceder com a amostra do escarro? A gente vai fazer a bacterioscopia de GRAM, que seria a lâmina, a gente vai fazer a lâmina, o esfregaço e fazer a coloração do GRAM para identificar as bactérias. A gente também vai fazer a semeadura. A gente vai fazer então a análise, a cultura simples, que seria a semeadura dessa amostra em agar-sangue, agar-chocolate suplementado e agar-McConk. Esses são os três tipos de meio de cultura que a gente vai utilizar em uma amostra de escarro. O agar-McConk a gente utiliza para identificar se existe a presença de bacilos gram-negativos. E como que a gente vai proceder após o momento da semeadura? Semeei, fez a semeadura da minha amostra na placa. Qual é o próximo procedimento? Eu vou fazer a incubação dessa placa em uma temperatura de 35 a 37 graus Celsius por um período de 24 até 48 horas, para observar então o crescimento dessas bactérias. Em caso de uma amostra de aspirado traqueal, como que a gente deve proceder? Aí, como a gente viu lá no início, eu vou conseguir realizar uma análise quantitativa. Então, eu preciso fazer exatamente o quê? Eu preciso diluir a minha amostra. Eu vou pegar, eu vou utilizar um agente mucolítico, o N-acetil-L-cisteína 1%. Eu vou pegar uma quantidade aqui do meu aspirado, da minha amostra que foi aspirada, e vou introduzir 1:2 aqui nesse tubo. Eu vou introduzir 1 ml da amostra e 1 ml do agente mucolítico. Vou fazer a agitação dessa amostra através do Vortex. Eu devo agitar bem essa amostra através do Vortex para ocorrer uma boa sedimentação. Exatamente por quê? Para evitar que quando a gente for abrir o tubo, ocorrer a liberação de aerosóis e ocorrer a contaminação, a nossa contaminação ali no momento do procedimento da análise. Após realizar a sedimentação aqui no Vortex, eu vou separar uma quantidade de 100 microlitros dessa diluição que eu fiz aqui e vou adicionar em 9,9 ml de solução salina estéril. Então, eu pego 100 microlitros da diluição realizada aqui e adiciono nesse frasco que tem 9,9 ml de solução estéril. Fiz essa adição, vou fazer uma nova agitação no Vortex e depois eu vou retirar uma quantidade de 1 microlitro e adicionar nas minhas placas de agar. Eu vou adicionar 1 microlitro na placa agar-sangue, agar-chocolate e agar-McConk. O procedimento do lavado broncoalveolar, ele é um pouquinho diferente. A gente vai pegar somente de 10 a 100 ml da amostra, adicionar essa amostra no tubo, realizar a agitação dela no Vortex por um período de 30 a 60 segundos, para ocorrer uma boa agitação, e depois eu vou pegar um desses tubos, vou realizar o processo de centrifugação, para ocorrer a sedimentação da minha amostra, para que eu possa pegar esse sedimento e realizar a confecção de lâminas, realizar a constituição de BAR e realizar a cultura para fungos. E o outro tubo eu vou pegar 10 microlitros dessa amostra aqui que foi agitada no Vortex por um período de 30 a 60 segundos e vou adicionar ela no meu agar-chocolate e no meu agar-sangue. Esses são o processamento que eu vou realizar com a minha amostra de um procedimento lavado broncoalveolar. Quando eu falo em infecções do trato respiratório superior, o que mais chega no laboratório de microbiologia para a gente analisar são exatamente amostras da região da faringe e da região das tonsilas. As tonsilas são as nossas amígdalas, então
As infecções é faringite e tonsilite, é o que mais se identifica em laboratórios de microbiologia. Raramente se pede para fazer uma análise de sinusite, aí a gente já tem ali a questão de fungo, candidíase oral, a angina vancente, raramente se pede esse tipo de análise, mas sempre tem essa recorrência dessa infecção. Difteria e coqueluche, quando se é identificado no laboratório de microbiologia, deve-se passar para os laboratórios estatais, como por exemplo o LACEN, que se encarrega desse tipo de infecção. Para a gente fazer uma coleta da região então da faringe, a região nasal, que são partes do sistema respiratório superior, a gente pode fazer a coleta da região oral, onde a gente vai pegar a amostra da região das tonsilas, e se observar alguma hiperemia, alguma alteração em outras regiões ali próxima à região das tonsilas, também realizar a coleta. Deve-se tomar cuidado, utilizar o abaixador de língua, exatamente para tomar cuidado para não encostar esse suave na língua e nem nos dentes, e nem também no palato, para evitar uma contaminação desnecessária, uma vez que a gente tem a nossa microbiota normal. E a gente tem a coleta da região da nasofaringe, que vai ser coletada aqui nessa região da nasofaringe para obter a amostra. Da região nasal, a gente vai utilizar o suave também para realizar a coleta, mas a gente coleta aqui da região das conchas nasais, então a gente não vai coletar da região da nasofaringe. Nasofaringe é uma coleta específica, região nasal, outra coleta. Sempre utilizar suaves diferentes, mesmo se for coletada a região nasal, região oral e região da nasofaringe, utilizar suaves diferentes para fazer cada coleta. O que a gente também observa? Que raramente se faz cultura de suaves da orofaringe, porque não tem muito sentido fazer a cultura bacteriana desse material, exatamente porque a grande parte das infecções causadas na região das amígdalas aqui, das regiões das tonsilas, são causadas por vírus, 65% das causas de infecções são virais, então não se realiza muito exame de cultura de suaves da orofaringe. Raramente o médico pede para fazer esses tipos de análise, mas tem que fazer para identificar se há bactérias do grupo Streptococcus do grupo A, porque são bactérias que são altamente letais, bactérias perigosas que devem ser controladas de maneira correta. Por isso que deve se realizar a técnica de cultura, mas não tem muito sentido pedir, então os médicos acabam não pedindo, porque 65% das infecções que acomete a população na região da orofaringe são causadas por vírus. Então, por isso que muitos médicos acabam não solicitando esse tipo de exame. Quando se faz o exame é para identificar se existe Streptococcus do grupo A ali, provocando aquele tipo de infecção. Após o momento que a gente faz a coleta, então com o suave, a gente vai fazer o processo de semeadura. O meio de cultura que a gente mais utiliza é o água-sangue de preferência de carneiro. A gente utiliza essa técnica de semeadura, a gente faz três campos de semeadura, então a gente faz campo 1, campo 2 e campo 3. E também a gente vai fazer um corte no água, no meio de cultura, cortando com a própria alça que a gente está fazendo ali o processo de semeadura, a gente vai cortar ali da parte superior aqui do meio de cultura até chegar em contato com a placa, exatamente para a gente ver o quê? Para ver se vai ocorrer um processo de hemólise, se vai ter hemólise positiva. A gente consegue ver aqui, ó, nessas manchinhas onde foi furado o meio de cultura, a hemólise, a gente consegue perceber a hemólise aqui. E isso identifica para a gente que a gente tem hemólise positiva nessa amostra. E isso mostra que temos Streptococcus hemolítico. O que isso vai nos proporcionar? Isso indica que a gente precisa fazer
reisolar novas culturas para fazer novas semeaduras, para a gente fazer uma semeadura, para a gente fazer novas culturas, para fazer identificação sorológica, para identificar realmente se esses streptococcus são do grupo A ou não, se esses são streptococcus altamente patogênicos ou não. Por isso que se realiza essa técnica de furar o meio de cultura, porque os streptococcus eles conseguem fazer a hemólise em locais com anaerobiose, ou seja, com regiões onde tem baixíssima ou nenhuma concentração de oxigênio. Quanto mais profundo for a inoculação desse tipo de bactéria, melhor será o seu processo de hemólise. Ela não vai fazer hemólise se tiver a presença do oxigênio em grande concentração. Então, por isso que a gente faz essa perfuração no meio de cultura para introduzir a bactéria ali para verificar se realmente vai ter bactéria, vai ter hemólise positiva ou não. Se tem, isso indica que pode ter streptococcus. A gente tem streptococcus beta-hemolítico. O que isso nos indica? Que a gente precisa fazer reisolar novas culturas para fazer análise sorológica para identificar se esses streptococcus são do grupo A ou se eles não são do grupo A. E para a gente fazer análise microbiológica de identificação de bactérias, o padrão ouro que a gente tem são as culturas bacterianas. Então, a gente precisa fazer as culturas bacterianas para a gente realmente ter uma boa identificação microbiana, para a gente realmente ter uma identificação precisa, para termos resultados realmente confiáveis que a gente conseguiu ali daquela amostra. Para realização, então, fiel da nossa análise microbiológica, a gente deve fazer a cultura bacteriana. Ali a gente tira todas as provas e temos a certeza do resultado qual estaremos liberando para o paciente. Então, basicamente, seria isso que a gente estaria vendo nessa questão bacteriológica do sistema respiratório.